Agora nós vamos para a nossa aula de História. O regime militar no Brasil. Entre 1964 e 1985, o Brasil passou por um período de ditadura comandada por militares. Nessa época, o governo administrou o país de modo autoritário e reprimiu durante as manifestações de oposições. Golpe de 1964. A crise que marcou o final do governo de João Goulart teve importantes consequências para o Brasil. Empresários e grandes proprietários de terras tinham receio de serem prejudicados pelas reformas propostas pelo presidente da época. Os militares também estavam insatisfeitos com os rumos do governo. Muitos setores da população apoiavam as reformas de João Goulart. Aqui na imagem, tem uma manifestação de apoio ao presidente na cidade do Rio de Janeiro, 1964. Dessa forma, esses grupos se organizaram com o apoio de parte da população e aplicaram um golpe de Estado que retirou João Goulart do poder. Assim, no início de abril de 1964, os militares ocuparam várias cidades do país, impondo um novo governo. Era o início da ditadura militar, que ocorreu entre 1964 e 1985. Regime militar. Depois do golpe, os militares centralizaram as decisões políticas e limitaram os direitos da população. Para justificar suas ações, eles diziam estar cuidando da ordem interna do país. A medida mais autoritária do regime militar foi o Ato Institucional número 5, também conhecido como AI-5, instituído em 1968. Esse decreto deu plenos poderes ao presidente da República e permitiu, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e a cassação do mandato dos políticos de oposição. O AI-5 também limitava os direitos da população e possibilitava a prisão de pessoas de forma arbitrária. Aqui tem estudantes da Universidade de Brasília são presos por fazer oposição à ditadura militar. E aí foi em Brasília, Distrito Federal, 1968. Eles não concordavam com o que o presidente falava, o que ele exigia da população. Então, eles foram presos. O país sob censura. Durante a ditadura, o governo implantou uma forte censura aos meios de comunicação e à liberdade de expressão das pessoas. Era proibido vincular propagandas e informações contrárias ao regime militar, seja por meio de notícias, peças de teatro ou letras de música. Toda a produção central da época tinha de ser aprovado pelos fiscais do governo. Então, ninguém podia fazer propaganda que falasse mal do governo do presidente, porque ia ser preso, torturado e às vezes levado até a morte. A repressão aos opositores. Os opositores do regime militar e as pessoas que não cumpriam as determinações da censura eram perseguidos e muitas vezes torturados. A repressão era marcada pela violência e pela proibição do direito de defesa. Muitos artistas, estudiosos, políticos e estudantes foram presos de forma arbitrária. Muitas pessoas também foram exiladas. E tinham que deixar o país. Foram mandados, tinham que ir, já que eles não obedeciam o que o governo queria, o que a ditadura queria, eles eram exilados, eram mandados para fora do país. Leia o relato do jornalista Gabriel Prioli, que em 1964 tinha 11 anos. O que mudou em nosso cotidiano foi o clima, o ambiente. Tudo ficou proibido, havia censura à imprensa, às artes, muita gente era presa e uma parte era morta. Todo mundo tinha medo, muito medo.
os policiais e os militares tornaram-se absolutamente prepotentes e era arriscado estar perto deles. Na escola, os professores mais jovens, mais abertos, os que a gente mais gostava, foram todos demitidos. A disciplina ficou muito rigorosa e qualquer coisinha dava suspensão aos alunos e mesmo expulsão. Era um clima de terror. Então, até mesmo nas escolas, né, a ditadura estava presente. Ninguém podia falar nada contra o governo, nem os professores, nem diretores, nem ninguém. Entendeu? Porque senão eram mandados embora e vinham os professores que eram da ditadura, que botavam um regime rigoroso na escola. Então, terminou nossa aula de História e agora vocês vão fazer a atividade da 262 e 263, tá? Um beijinho, até amanhã.